Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar a vocês uma introdução sobre sistemas de amortização. Sistemas de amortização são formas de pagamento de empréstimos e financiamentos utilizados principalmente para esse tipo de operação no médio e longo prazo. Como é uma introdução, nessa disciplina nós não vamos aprofundar muito. Eu vou apresentar aqui para vocês os princípios básicos do sistema de amortização constante, o sistema de amortização francês, também conhecido como tabela Price, e o sistema de amortização americano. O sistema de amortização constante, pessoal, ele é muito conhecido por ser usado no Brasil, principalmente no sistema financeiro de habitação. Ele é um dos principais sistemas de amortização utilizado por pessoas que vão comprar ali a sua casa própria, que é um financiamento de longo prazo aí, que geralmente dura de 20 a 30 anos. E ele é muito adotado porque ele tem a característica que as prestações reduzem de valor. A gente pode ver aqui, eu tenho uma coluna aqui na coluna D, as prestações. Uma das características, então, do saque, sistema de amortização constante, é que as prestações reduzem ao longo do tempo. E isso, psicologicamente, para a pessoa que pega o financiamento imobiliário, é muito importante. Tá? Imagina você compra um apartamento e você fica ali, um apartamento, a casa, você fica ali 30 anos pagando a mesma prestação. Se você tiver a possibilidade de ter a percepção de que suas prestações estão diminuindo, isso pode te ajudar psicologicamente. O sistema Price é esse aqui. Olha só na coluna D aqui as prestações. A característica é que as prestações são iguais ao longo do tempo. É muito usado, por exemplo, em financiamento bancário, no crédito direto ao consumidor. É muito comum ter financiamentos e empréstimos com prestações iguais. O sistema americano, ele não é muito conhecido assim por, pelas transações financeiras de pessoa física, mas a gente pode assimilar ele, por exemplo, ali no leasing, né? No leasing, por exemplo, é bem parecido. É onde a prestação ela é os juros e só no final da operação financeira é que você paga o saldo devedor, que você amortiza o, o valor inicial captado. Então, a operação de leasing isso é comum de acontecer. Você faz o leasing, você vai pagando sempre os juros do aluguel daquele bem, né? Tem vários tipos de leasing, mas estou dando um exemplo bem simples aqui também. E você vai pagando sempre os juros, e no final, se você quiser ficar com aquele bem, você paga um valor residual ali para você ficar com aquele bem. Então vamos lá. Quatro colunas aqui importantes para uma introdução ao sistema de amortização, que são juros, o valor da amortização, o valor da prestação e o saldo devedor. O juro é aquilo que nós já vimos em vídeos anteriores sobre capitalização simples, capitalização composta. Aqui a gente está trabalhando com capitalização composta. Os juros é a taxa aplicada sobre o saldo devedor do período anterior. A amortização é a parcela que realmente reduz o seu saldo devedor, tá? É o que faz você realmente pagar a sua dívida. A prestação aqui é a soma dos juros mais da amortização. Então, toda prestação que você paga, ela tem a parcela da amortização que realmente vai reduzir o seu saldo devedor e os juros, que é o preço que você está pagando ali, o percentual, né, que você está pagando ali
por estar com aquele dinheiro emprestado. E o saldo devedor, que é o saldo devedor do período anterior menos a amortização. Então aqui, vamos começar aqui no sistema de amortização constante. A primeira característica aqui é achar o valor da amortização. Por isso que o nome dele é amortização constante. A amortização ela é igual. Então observe aqui que, para começar, eu peguei o valor de 100 mil, que é o exemplo aqui do empréstimo, e dividi por 4. Na verdade, aqui estão 10 prestações, eu fiz uma correção para reduzir, são 4 prestações. Então ele vai ser pago em 4 prestações. Então 100 mil, para eu amortizar os 100 mil em 4 prestações, eu vou pagar 25 mil por período, ok? Então o total da amortização tem que ser igual o valor financiado, ok? Olha lá, então aqui eu já repeti, ok? Os juros, então, do primeiro período, ele é a taxa, que é 10%, vezes o saldo devedor do período anterior. Então, 10% de 100 mil, resultado, 10 mil. 10 mil. Vou passar isso aqui tudo também para valor monetário aqui. Fica mais fácil. Então, qual que vai ser o valor da prestação aqui no período 1? Os 10 mil dos juros, do empréstimo que eu peguei de 100 mil, mais 25 mil da minha amortização, 35 mil. Aí agora eu posso calcular meu saldo devedor. Qual que é meu saldo devedor ao final do período 1? É o meu 100 mil que eu tinha lá, menos o 25 mil. Eu só reduzo o meu saldo devedor com amortização. Juro, ele não abate o seu saldo devedor, ok? Então, 100 mil menos 25 mil, 75 mil. Observa aqui que eu já posso até continuar o cálculo aqui no sistema de amortização constante. Ó. 100 mil menos 25 mil, 75 mil. 75 mil menos 25 mil, 50 mil. 50 mil menos 25 mil, 25 mil. 25 mil menos 25 mil, ou seja, no final do período 4, o meu saldo devedor é zero. Então, ou seja, no final do empréstimo, do financiamento, eu tenho que ter o saldo devedor zero, que significa que eu paguei todo o meu empréstimo, meu financiamento. Tá? Então, aqui no período 2, o juro ele continua sendo 10%, só que agora vezes 75 mil. Por quê? No período 1, meu saldo devedor era só de 75 mil. Eu já tinha amortizado 25 mil. Então, aplicando a taxa de juros de 10%, eu tenho que meu juro no período 2 foi de 7.500. Então, o juro reduz. O saldo devedor reduziu, o juro também reduziu, porque juro é aplicado sobre o saldo devedor. Como a amortização é constante, logo a minha prestação reduz. Então, a prestação aqui no período 2 vai ser 7.500 mais 25 mil, que é 32.500. Ok? Agora aqui, né, eu já tinha falado anteriormente, eu amortizei mais 25 mil do meu saldo devedor, que antes era 75 mil, menos 25 mil, 50 mil. Agora no período 3, então, a taxa de juros vai ser 10% sobre 50 mil, que dá 5 mil. Mais 25 mil da amortização, 30 mil de prestação. E agora continua, ou seja, no final aqui a última prestação que eu pago é de 27.500. A primeira foi 35 mil, a última de 27.500. Teve uma redução aí de acordo com a redução dos juros, porque a amortização é constante. Então, o que faz reduzir a minha prestação é que meus juros vão reduzindo também ao longo do período. Então, esse é o sistema de amortização constante, onde, primeiramente, eu calculo a minha amortização do período, em cada período a amortização é igual, para depois calcular meu juro, para depois calcular a minha prestação e, por fim, eu vou reduzindo aqui o meu saldo devedor até ele chegar a zero, quando eu finalizo o meu empréstimo ou financiamento.
Agora vamos para outro sistema, o francês, também conhecido como tabela Price. A característica principal dele é que as prestações são iguais. Tá? Para eu calcular a prestação, nós vamos usar aqui uma fórmula. Mas antes disso eu vou corrigir aqui também, que são 4 prestações, porque eu tinha feito um exemplo antes com 10, mas para explicar no vídeo, fica mais fácil explicar com 4 prestações apenas. 4 prestações. Primeiramente, eu calculo a prestação igual. E o Excel ele tem uma fórmula para isso. Então, presta atenção nessa fórmula aqui. Ó. É a fórmula PGTO. PGTO. E a fórmula PGTO, ela me pede os seguintes informações. Opa, clicar aqui de novo. Primeiro aqui a taxa. Aí ponto e vírgula, 4 períodos, ponto e vírgula, os 100 mil reais. É assim que eu calculo minha prestação. Então eu estou falando para ele o seguinte, que eu quero saber qual que é o pagamento constante, né? O Excel ele não chama de prestação, ele chama de pagamento. Qual que é o pagamento constante? Se minha operação tem 10% de juros, ela vai ser feita em 4 períodos e o valor presente, o valor inicial é 100 mil. Tá? Eu coloquei esse menos aqui, né, para que a resposta tenha um valor positivo, porque o Excel trabalha com a noção de diagrama de fluxo de caixa, ou seja, se eu colocar um valor de saída, a resposta é um valor de entrada e vice-versa. Então, como eu coloquei aqui negativo, a resposta vai dar positivo. Quer ver o contrário? Se eu tivesse colocado 100 mil positivo, coloquei 100 mil positivo, dei Enter, olha lá, ele me deu 31 mil negativo. Mas como eu quero que seja positivo, vou colocar menos. Pronto. Aí eu calculei então meu PGTO. Aqui, ó, calculei. Tá? É a mesma coisa. Aí é diferente lá do sistema de amortização constante. No sistema de amortização constante, eu começava com amortização igual. Na tabela Price, eu começo calculando primeiro a minha prestação, as prestações iguais. No Excel, com a função PGTO. Ok? PGTO. Aí depois que eu calculei a prestação, eu vou calcular o juro. E por último, eu calculo a minha amortização. Tá vendo? É diferente do sistema de amortização constante. O sistema de amortização constante eu começava com a amortização, ia para os juros, depois para a prestação, depois para o saldo devedor. Aqui eu comecei com a prestação, vou para os juros, aí vamos para os juros aqui. O primeiro juro é o quê? É 10% a taxa, né? Então é 10%, aqui eu coloquei 0,1, mas eu poderia, por exemplo, ter citado essa taxa aqui, ó, em cima, apertado F4, ok. Da mesma coisa, vou colocar aqui em forma de valor monetário também. Aqui. Vem aqui, clico aqui, olha lá. Vou aumentar um pouco mais o zoom aqui para ficar mais fácil. Então, 10 mil. 10 mil é o primeiro juro. Se minha prestação é 31.547, o meu juro é 10 mil, qual que vai ser o valor da minha amortização? 31. Lembrando, né? Prestação é amortização mais juro, de forma bem simplificada, tá? Amortização mais juros. Então, a amortização aqui vai ser prestação menos 10 mil, a amortização vai ser 21.547,08. E qual que vai ser meu saldo devedor aqui no final do período 1? Meu saldo devedor inicial menos a amortização. Olha lá, ó. Meu saldo devedor inicial menos a amortização. Eu tenho meu saldo devedor no final do período 1. Ok? Agora que no período 2, como eu já tenho as prestações, né? Minha preocupação agora é calcular os juros e a amortização. Meu juro vai ser o quê? O 10%, né? Eu pus aqui 0,1, mas novamente poderia ter feito aqui o 10%, vezes o quê? Vezes meu saldo devedor do período anterior. 10% vezes 78.452,92, que dá 7.845,29.
Qual que é o valor então da minha amortização? 31.547 menos 7.845, ok? Então aqui já dá para perceber uma característica no sistema de amortização constante, desculpa, na tabela Price. A prestação ela é igual. Só que o juro, pessoal, ele tende a reduzir, porque seu saldo devedor ele vai reduzindo. Só que na tabela Price a característica é que a amortização vai aumentando. Então você começa com a amortização menor e ela vai aumentando. Olha só, vamos comparar. A gente está trabalhando com o mesmo empréstimo, né, de 100 mil em 4 vezes a mesma taxa de juros. O saque, você começa com a primeira amortização aqui, ó, maior, 25 mil, do que na tabela Price, que é de 21.547, tá? E aí você vai aumentando. Você vai aumentando. Então, no final, mesma coisa. Eu tenho que chegar aqui, ó, no final do período 4, o meu saldo devedor tem que ser zero para eu quitar. Tá bom? Então, com a tabela saque mostrando a tabela price, eu mostrei dois financiamentos do mesmo valor, com a mesma taxa de juros, mas pagos de forma diferente, porque o sistema de amortização dos dois são diferentes. Tá? No sistema de amortização constante, a amortização é constante, como o próprio nome diz, e na tabela price a amortização ela é crescente, tá? E a prestação igual. E o sistema americano? O sistema americano é um sistema onde, lá, os juros são iguais, porque eu não amortizo. Então, eu não amortizo durante os primeiros períodos, só no final do empréstimo que eu amortizo tudo que eu peguei aqui inicialmente. Então, as primeiras três prestações aqui é o valor dos juros, olha lá, 100 mil vezes 0,1. Lembrando que o saldo devedor ele só pode ser reduzido pela amortização, juro não reduz saldo devedor. Então eu continuo pagando a prestação aqui. Aí no final, sim, no final eu paguei todo o meu saldo devedor. Olha lá, ó. Então meu saldo devedor é 100 mil menos esse 100 mil da amortização, zero. Ok? Então, aqui eu passei uma breve introdução para vocês de três sistemas de amortização. Passei a característica inicial, tá bom? Depois dei uma lida complementar no material, onde eu coloquei um material especificamente sobre o sistema de amortização constante, o uso do financiamento imobiliário pelo sistema de amortização constante e também o price, né? Que você pode também conseguir financiar o seu imóvel pelo sistema price, tá? Bom estudo então para vocês. Essa planilha vai estar lá no Classroom. Até mais, pessoal.